Oi, gente, meu nome é Pedro, eu sou mediador de redação dos polos Jacarepaguá e Centro e o assunto de hoje é desenvolvimento. O assunto está na apostila módulo 1, no capítulo 7, Estruturas da dissertação Desenvolvimento. Vamos começar pelo parágrafo. O parágrafo é a unidade de texto em que se desenvolve uma ideia central articulada ao todo. Sendo assim, os parágrafos de desenvolvimento são aqueles 2 ou 3 parágrafos situados entre a introdução e conclusão. Uma redação com um total de 5 parágrafos vai ter 3 de desenvolvimento. Uma redação com um total de 4 parágrafos vai ter 2 de desenvolvimento. Se a sua redação tem 3 parágrafos ou menos ou mais do que 5, eu recomendo que você assista aos vídeos anteriores. Ok, mas qual é a função do desenvolvimento? Vamos pegar a introdução, por exemplo. A função da introdução é introduzir, partindo sempre da contextualização do tema e apresentando o projeto do texto, que a gente conhece como contextualização, mais tese. E a gente tem as teses explícitas, as teses implícitas, seus respectivos exemplos, mas por hora, vamos seguir com a apresentação. A função do desenvolvimento é desenvolver, desdobrar, desenrolar. Coloquei os sinônimos na jogada para mostrar que é mais fácil do que parece. Sua função, inclusive, faz parte do seu cotidiano e eu posso provar. Imagine a seguinte situação. Um pai e um filho discutem o horário de retorno de uma festa. O pai diz que o filho deve estar de volta para casa 1 da manhã. E o filho diz que vai estar em casa às 4. Pelo menos é o que ele vai falar para o pai. O pai nega e o filho cai no erro de dizer que todo mundo vai voltar às 4. O pai, obviamente, fala o que todos os pais falam nessa hora. Você não é todo mundo. E complementa. Na minha época, a gente era obrigado a estar de volta meia-noite. Mentira. No início, o filho tinha uma opinião vazia. Ele falava que tinha que voltar para casa às 4 porque todo mundo ia voltar. E isso não é exatamente um bom argumento. A mãe, inclusive, gritou da cozinha. Se todo mundo se tacar da ponte, você se taca também? Então o filho viu que precisava de ideias melhores para sustentar o ponto de vista dele, de que devia voltar para casa às 4. Aproveitou a fala do pai, comparando a sua época com a do filho, e disse que o horário das 4 era bom porque hoje as festas acabam mais tarde. Aproveitou aquele todo mundo para falar que essa hora ele estaria acompanhado e seguro. Pronto, agora sim o menino tem um bom ponto de vista. Podemos dizer até que ele tem uma tese. Então qual é o próximo passo? O próximo passo é convencer o pai de que essa tese está correta. E como é que ele vai fazer isso? Bom, primeiramente, ele vai desenvolver a ideia número 1. Vai explicar para o pai que essa comparação de épocas pode não ser muito adequada e pode atrapalhar, inclusive, na sua sociabilidade. Em seguida, ele vai desenrolar, desenvolver, desdobrar a ideia número 2, de que voltar sozinho para casa 1 da manhã pode não ser uma boa ideia, pode ser um pouco perigoso, e que voltar às 4 com todo mundo certamente é mais seguro. E vai também tranquilizar a mãe, dizer para ela que ninguém vai se tacar de uma ponte. É claro que nessa discussão um falou em cima do outro, o pai mandou o filho calar a boca, o filho chorou, foi pro quarto, xingou o pai. Mas, se fosse uma redação de vestibular, ficaria mais ou menos assim. Tomando o Enem como exemplo, a gente tem os seguintes parágrafos de introdução, em que aqui me interessa somente a tese. Que a tese diz que para os filhos essa hora deveria ser às 4 porque as festas de hoje acabam mais tarde que as de antigamente. Dessa forma, a volta para casa seria acompanhada dos amigos, logo segura. Vocês podem reparar que está presente aqui nessa tese as ideias 1 e 2. E a gente sabe que isso significa que o próximo parágrafo vai ser o desenvolvimento da ideia em azul e o parágrafo seguinte, o desenvolvimento da ideia em vermelho. Vamos ver. Aqui. Primeiramente, é importante observar que antigamente as festas começavam mais cedo e, consequentemente, os jovens voltavam mais cedo também. Por isso, é natural que os pais se recordem de épocas passadas e determinem um horário semelhante aos seus filhos. Porém, definir a volta do filho segundo o tempo do pai significa colocar o filho fora de seu próprio tempo, o que pode prejudicar sua ambientação e, assim, sua sociabilidade. Basicamente, o que o parágrafo desenvolveu foi a ideia de que hoje as festas acabam mais tarde que as de antigamente. Uns errinhos de coesão, algumas repetições e tal, mas o que interessa pra gente é ver o desenrolar dessa ideia número 1, presente no parágrafo de introdução em azul. O que está claro desde a primeira frase do parágrafo de desenvolvimento. Então vamos ao parágrafo seguinte. Além disso, o retorno em horário anterior ao estipulado pelo filho pode ser perigoso.
já que seus amigos sairão da festa às 4. Bom, aqui já nessa primeira frase eu tenho uma expressão da ideia 2, mas vamos continuar. Estudos da Secretaria de Segurança apontam que os criminosos agem em período noturno e preferencialmente contra vítimas solitárias. De fato, voltar à noite do programa sem companhia pode ser uma decisão ruim, que põe a integridade física e emocional do jovem em risco. Bom, está muito claro que a ideia número 2 está sendo desenvolvida nesse parágrafo de desenvolvimento. E assim como aconteceu no parágrafo anterior, a primeira frase é a expressão da ideia que está presente na tese, de que a essa hora às 4 estaria acompanhado e seguro. O restante é a fundamentação dessa ideia, com uma invencionice aqui e outra ali, falando sobre uma secretaria de segurança sem dizer qual é, sem nenhuma fonte confiável de dados, né? Mas a gente sabe que os filhos às vezes inventam coisas para convencer os pais de que eles estão certos. Vale só lembrar que na banca do Enem não tem essa moleza, há um rigor maior quanto a fontes e órgãos oficiais. Mas acho que nesse momento a gente já pode determinar com precisão que a função do desenvolvimento é desenvolver as etapas da tese por meio da argumentação. Então são aqueles 2 ou 3 parágrafos situados entre a introdução e conclusão que desenvolvem o quê? As ideias presentes na tese, ou seja, as ideias presentes no parágrafo de introdução, o primeiro parágrafo do texto. Mas talvez você não queira saber de festa, seu negócio é vestibular. Ok, vamos ver como o desenvolvimento funciona numa redação nota 1000. Então temos aqui o tema Desafios para a Formação Educacional de Surdos no Brasil do Enem 2017. Aqui temos uma introdução com uma contextualização que está sendo retomada inclusive pela expressão nesse contexto, mas o que me interessa analisar por enquanto é a tese. Qual é a tese? Não há dúvidas de que a formação educacional de surdos é um desafio no Brasil, o qual ocorre, infelizmente, devido não só à negligência governamental, mas também ao preconceito da sociedade. Temos, portanto, 2 ideias, a de azul e a de vermelho, a de azul sendo a ideia 1 e a de vermelho sendo a ideia 2. Eu ainda não vi o restante da redação, mas eu posso apostar com vocês que no parágrafo seguinte será desenvolvida a ideia 1 e no outro parágrafo será desenvolvido a ideia 2. Vamos ver? A Constituição Cidadã de 1988 garante educação inclusiva de qualidade aos deficientes, todavia o Poder Executivo não efetiva esse direito. Só pela primeira frase eu já tenho expressa a ideia número 1, de que há negligência governamental. Como é que ele fala isso? Ele fala que a Constituição garante uma educação, mas o Poder Executivo não efetiva esse direito, o que é sinônimo de negligência governamental. O restante do parágrafo ele utiliza para sustentar fundamental o que foi dito no início. Ele começa citando Aristóteles para mostrar qual seria o ideal de uma política. E aí ele fala que o Brasil não efetiva isso porque ele não oferece educação inclusiva e também não prepara em número suficiente professores especializados. Portanto, os direitos permanecem no papel. Ora, se os direitos permanecem no papel, é porque o Poder Executivo não efetiva esse direito, ou seja, ele está fundamentando, comprovando que há negligência governamental. Vamos ao terceiro parágrafo. Outro assim, o preconceito da sociedade ainda é um grande impasse à permanência dos deficientes auditivos nas escolas. Aqui, de novo, você tem no início do parágrafo, na primeira frase, a expressão da ideia 2 aqui no desenvolvimento, inclusive com a repetição do termo preconceito da sociedade. O restante do parágrafo ele está novamente utilizando para justificar, comprovar e fundamentar o que foi falado na primeira frase, no início, de que o preconceito da sociedade é um entrave para a formação educacional de surdos. Vamos olhar agora para os parágrafos de desenvolvimento. Eles têm semelhanças. Uma delas é que a primeira frase de cada um expressa uma parte da opinião contida na tese, no primeiro parágrafo. A essa função a gente vai dar o nome de tópico frasal, que é basicamente a frase em que se expressa a opinião a ser provada em relação ao tema e que já apareceu na introdução. Se a gente pegar o desenvolvimento em azul, o tópico frasal dele expressa a opinião de que a formação educacional de surdos é um desafio no Brasil que ocorre devido à negligência governamental. E se a gente pegar o desenvolvimento em vermelho, o tópico frasal dele é a frase em que se expressa a opinião contida no primeiro parágrafo de que a formação educacional de surdos é um desafio no Brasil, qual ocorre por causa do preconceito da sociedade.
A outra semelhança é o que a gente está chamando de o restante do parágrafo. Eles cumprem a mesma função de fundamentação, que é basicamente um conjunto de frases que comprovam o tópico frasal a partir de evidências ou premissas. Então, se a gente partir da estrutura interna dos parágrafos de desenvolvimento, eles contêm um tópico frasal, que é a declaração em que se apresenta um juízo de valor acerca de um assunto, ou seja, a frase em que se expressa a opinião a ser provada em relação ao tema, e uma fundamentação, que é o conjunto de 2 ou 3 frases que comprovam o tópico frasal por meio da apresentação de evidências ou premissas. Vamos para um último exemplo. Tema: efeitos negativos das tecnologias. Mais uma vez eu vou ficar aqui com a tese, tá? No entanto, um olhar cuidadoso para a história recente do mundo permitirá perceber que existe um paradoxo tecnológico. Quanto maior o progresso, maior a desumanização. Não estamos diante de uma tese explícita por etapas, mas uma tese implícita por ideia geral, que é, basicamente, a do paradoxo tecnológico, que diz que o paradoxo tecnológico, quanto maior é o progresso, maior a desumanização. Isso não deve ser um desafio para a gente, já que a gente sabe qual é a função do desenvolvimento. Então, naturalmente, vamos desenvolver essa ideia do paradoxo tecnológico nos próximos 2 ou 3 parágrafos. Vamos lá. No segundo parágrafo, não temos nenhuma surpresa. Afinal de contas, a primeira frase expressa justamente essa ideia geral de paradoxo tecnológico, uma vez que o smartphone conecta pessoas ao redor do mundo e conecta muitas pessoas, mas elas estão todas distantes, sem contato físico, sem contato humano. O desafio vem no parágrafo seguinte. Vamos ler. Além disso, com peças cada vez mais complexas e encaixes milimétricos, esses smartphones precisam de uma mão de obra automatizada. Estranho, mas vamos continuar. Não só eles, mas cada vez mais o trabalho braçal vem sendo substituído por máquinas. De acordo com o Fórum Econômico Mundial, em 15 anos o número de empregos menos qualificados caiu de 5% e a tendência é diminuir ainda mais por conta da automação do trabalho. É curioso observar, portanto, que robôs construídos para ajudar nas fábricas estejam hoje tirando o trabalho de mais e mais pessoas. Dessa vez, a frase em que se expressa a opinião a ser provada em relação ao tema, ou seja, o tópico frasal, que deveria comunicar a ideia geral de paradoxo tecnológico, não está no início do parágrafo. Ele agora se encontra no final do parágrafo. Vamos ler. É curioso observar, portanto, que robôs construídos para ajudar nas fábricas estejam hoje tirando o trabalho de mais e mais pessoas. Ou seja, robôs construídos para ajudar seres humanos, na verdade, estão desumanizando os seres humanos, desempregando eles. Mas é possível, então, inverter tópico frasal e fundamentação? Sim, é possível. Mas então vamos dar uma olhada na estrutura interna dos parágrafos. A gente falou que a gente tinha no parágrafo de desenvolvimento um tópico frasal mais fundamentação, mas ele também pode ser a fundamentação antes do tópico frasal depois. Na maioria das vezes, a gente tem tópico frasal indo até a fundamentação. Então a gente escreve o tópico frasal e justifica, comprova, fundamenta com a fundamentação. Exemplo: escrever bem é importante, tópico frasal, porque a escrita é uma forma de expressar o pensamento. Isso é o início de uma fundamentação. Mas a gente também tem o contrário, a fundamentação indo ao tópico frasal. Então a gente fundamenta, cria uma base para concluir com o tópico frasal. Exemplo: o mercado de trabalho valoriza profissionais que consigam se expressar com eficiência, fundamentação. Portanto, escrever bem é importante, tópico frasal. Isso pode estar soando um pouco confuso, uma seta para lá, outra para cá, umas cores, mas é simples. E, novamente, você faz isso no seu cotidiano e eu posso provar de novo. Quando me perguntam o meu programa favorito, eu tenho 2 maneiras de expressar sua opinião. A primeira é expressá-la de uma vez. O programa que mais gosto de fazer é ir ao cinema, e aí eu justifico, pois adoro o silêncio de uma sala de projeção, o tamanho gigante de uma tela e uma pipoca de rua. Aqui eu tenho a estrutura tradicional, tópico frasal, porquê, fundamentação. E aqui eu estou assumindo que pois é igual a porquê, porque na verdade é um conectivo de justificativa. Mas eu tenho outra maneira de expressar essa opinião. Eu posso fazer uma fundamentação antes, criar uma base, para depois afirmar essa opinião. Exemplo:
Adoro o silêncio de uma sala de projeção, o tamanho gigante da tela e uma pipoca de rua. Por isso, o programa que mais gosto de fazer é ir ao cinema. Tenho aqui a fundamentação, o conectivo de conclusão e o tópico frasal. Assumindo que por isso é igual a portanto, até porque no nosso cotidiano a gente dificilmente usa o portanto. Para fechar a questão, vou dar um último exemplo sobre o futebol. A gente tem duas maneiras de falar para qual time a gente torce. A primeira é dizer o time e justificar o porquê a gente torce para esse time. E a segunda maneira é elencar as características do que seria o melhor time do mundo. E aí a gente, coincidentemente, só elenca as características do nosso time. E aí conclui revelando qual é o time para o qual a gente torce. Acho que podemos concluir a parte 1. A gente viu qual era a função do desenvolvimento e sua estrutura interna dos parágrafos. Sei que tem um termo aqui que talvez esteja te chamando a atenção, que é a argumentação. Mas dele a gente fala no próximo vídeo. Boa semana para vocês e até semana que vem.